Pai, abençoa cada projeto do nosso coração, Pai. Realiza sonhos, meu Pai, em cada família, no nosso meio, Pai. Para honra e glória do nome do Senhor, Pai. Toma nas tuas mãos, teu povo. Agora é hora, Pai, da palavra, hora de ouvir a palavra de Deus, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, toma nas tuas mãos, teu povo. Abençoa, Pai querido, visita os corações nessa noite, Pai. Abençoa, Pai, cada família, Pai, na face da terra. Por isso eu peço, Pai, nos guarda, nos abençoa, Pai. Cuida de teu filho, Pai. Pega pela mão, Senhor, e quer trazer a tua palavra, Pai. Quentinha dos céus, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, guarda teu filho, cobre com teu sangue. E eu peço ao Senhor, Pai, cuida de cada família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Manivaldo. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? Quem veio ouvir a palavra de Deus, faz assim. E qual é o segredo para a gente ouvir a palavra? Ficar em silêncio. Amém? Então vamos ouvir a palavra de Deus. Igreja, presta atenção aqui, igreja. Glória a Deus. Quem quer chegar até o final, até a terra prometida? Quem quer entrar no céu? Faz assim. Você sabe qual é o segredo para a gente entrar na glória? Para a gente combater um bom combate? Para a gente permanecer na fé e não desistir em meio à caminhada, em meio às lutas? O segredo é esse, escute isso aqui. É amar a Deus acima de tudo. Para nós chegarmos até o fim, para nós não ficarmos pelo caminho, nós temos que aprender isso. Colocar Deus em primeiro plano na nossa vida. A nossa aliança com Deus, ele tem que estar em primeiro plano na nossa vida. Tem que ser a coisa mais importante da nossa vida. Quem está entendendo? Se nós não colocarmos Deus acima de tudo, igreja, acima dos projetos, acima da família, acima de tudo, nós não vamos conseguir. Porque nós temos um adversário chamado Satanás, que ele trabalha incansavelmente para nos tirar da presença de Deus. Meu Deus! Amém? E se a gente observar, pessoas vão ficando pelo caminho. Quem já observou isso? Porque o segredo é amar a Deus acima de tudo. Esse é o segredo. Meu Deus! Porque, que nem eu já falei aqui outras vezes e falo, quem ama, tudo sofre, tudo suporta, a Bíblia diz. A Bíblia diz que quem ama, tudo suporta, né? Teve um profeta que disse assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo assim: eu não vou abrir mão de Deus por nada, eu não vou desistir de Deus. Esse é o segredo, igreja. Amém? O segredo é esse, é você se agarrar com Jesus e não deixar nada nem ninguém lhe tirar da presença de Deus. Se você conseguir isso, você vai entrar na terra prometida, você vai chegar na glória. E enquanto você estiver aqui nesse mundo, você vai vencer as lutas, os problemas, se você estiver aos pés de Jesus. Mas para isso, precisamos aprender a amar a Deus acima de tudo. Aqui no versículo 20 de 2 Pedro, diz assim, preste atenção: porquanto se depois de escaparem da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que a gente escapa da corrupção do mundo? Que corrupção é essa? Do pecado, das coisas más desse mundo. Como é que a gente escapa? Está aqui, pelo conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Porquanto se, depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, você que aceitou Jesus, você que fez uma aliança com Deus, você escapou da corrupção do mundo. O pecado já não tem domínio sobre nós, sobre você. Sabia disso? Porque você está no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas só que tem um detalhe, igreja, preste atenção nisso aqui. Aquela velha criatura ainda está em nós.
E ela quer ressuscitar todos os dias. Sabia disso? E qual é o segredo para a gente não ceder à velha criatura, não ceder às vontades, às paixões do mundo? Qual é o segredo? É você estar se alimentando das coisas de Deus diariamente. Por que as pessoas se perdem espiritualmente? Porque elas ficam distantes das coisas de Deus. Por exemplo, foi ensinado isso aqui o tempo todo. Foi ensinado que você não pode só se alimentar. Por exemplo, quando você está na igreja, você está se alimentando das coisas de Deus. Seu espírito está se fortalecendo. Você tem força para resistir ao velho homem, à velha criatura, que está todos os dias à carne, que está todos os dias querendo, vencer a gente. Então, quando você vem à igreja, você está se alimentando da palavra. Mas só que não basta só isso na igreja, tem que ser lá fora também. No seu dia a dia, você tem que estar se alimentando da palavra. É uma maneira de você se fortalecer espiritualmente. E a sua carne, consequentemente, ela vai ficar o quê? Fraca. E você vai ter forças. Obrigado. Você vai ter forças para continuar. Mas o problema é que as pessoas relaxam espiritualmente. Não oram, não lêem a Bíblia, não se alimentam das coisas de Deus. E aí vem o leão, que é Satanás. A Bíblia diz que o leão, ele está ao redor de nós, procurando a quem tragar. E para ele conseguir tragar um de nós, é necessário que a gente esteja fraco espiritualmente. Porque senão ele não consegue. Mas quando você está se alimentando das coisas de Deus, quando você busca o Senhor, quando você quer, quando você é sincero com Deus, o que acontece? Você está forte espiritualmente, então você vai prosseguir. Dificilmente uma pessoa vai chegar até o final se ela não estiver nutrida espiritualmente. E quanto mais tempo a gente fica distante da palavra, mais ficamos desnutridos, espiritualmente falando. E aí a pessoa vai perdendo a força. E daqui a pouco está no mundo. E olha o que acontece, igreja. A pessoa que se afasta de Deus, escute isso aqui. Olha o que acontece, preste atenção. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o seu último estado pior do que o primeiro. A pessoa que se afasta de Jesus, ela fica pior do que quando estava lá fora. Se ela deixar ser vencida pelas concupiscências do mundo. Está entendendo? Então cabe a nós, isso está nas nossas mãos. É que nem o pastor falou aqui a respeito do joio e do trigo. Quem decide, sabia disso? Quem decide ser joio ou trigo somos nós. Não é Deus que separa, esse aqui é trigo e esse aqui é joio, não. A vontade de Deus é que todos sejam trigos. Mas quem decide ser joio ou trigo somos nós. E como é, irmão Nivaldo? Isso é automaticamente. Quando eu me interesso por Deus, quando eu me importo com Deus, automaticamente eu estou sendo trigo. E quando eu menosprezo, quando eu não dou importância às coisas de Deus, quando eu desprezo as coisas de Deus, eu estou sendo joio. E o joio será o quê? Será cortado e lançado no fogo, porque para nada presta. Diferentemente do trigo, que é colhido e se torna o quê? Fruto. Se torna alimento. Então, igreja, quem decide ser vaso de honra ou de desonra somos nós. Está escrito aí. A Bíblia diz assim, que Deus conhece os seus. O selo de Deus. Todos nós temos um selo de Deus quando aceitamos Jesus. E que selo é esse? O selo é o seguinte: Deus conhece os que são seus. Não adianta, né? A gente não conhece o coração das pessoas, mas Deus conhece. Deus conhece os que são seus e os que não são. E Ele diz assim: se você quer ser vaso de honra,
Em outras palavras, aproxime-se de Deus. Busque a Deus. Deus. Nesse mundo, igreja, é como se fosse assim, olha. O mundo é uma grande casa. Uma grande casa. Nessa casa tem vasos de honra e vasos de desonra. Quem decide que vaso quer ser somos nós. Que vaso você quer ser? De honra? Você quer ser vaso de honra? Então busque a Deus. Se entregue ao Senhor. Faça uma aliança com Deus. Mantenha a sua aliança com Deus. E se você quer ser vaso de desonra, despreze. A Bíblia diz assim: quem estiver sujo, suje-se mais ainda. E quem estiver limpo, limpe-se mais ainda. Isso cabe a nós. A salvação está nas nossas mãos. Jesus já fez a parte dele. Deus já fez a parte dele. Deus pegou o Filho dele e entregou por nós. Então cabe a nós agora querermos. Amém, igreja? Deus não faz acepção de pessoas. Quem vai decidir se quer ser salvo ou não somos nós. Está nas nossas mãos. Então qual é a recomendação de Deus? Se alimente espiritualmente. Todos os dias, igreja. Assim como você precisa alimentar o seu corpo todos os dias, pela manhã, ao meio-dia, à noite, você precisa alimentar também a sua alma. Precisamos alimentar a nossa alma espiritualmente todos os momentos. Aleluia, Deus. Precisamos manter o nosso coração limpo, o nosso pensamento limpo, todos os momentos. Nós sujamos o nosso coração todos os momentos, então é preciso ser lavado todos os momentos. Ou seja, não acumule maldade em seu pensamento, em seu coração. Amém, igreja? Isso é ter uma comunhão. Quando você sentir que pecou, sentir que errou, a recomendação é: recorra ao advogado, que é Jesus Cristo, e diga: Senhor, eu pequei, me perdoa. Eu te aceito de novo na minha vida. Na verdade, igreja, na verdade, nós temos que aceitar Jesus todos os dias. Todos os dias. Em todos os momentos, porque nós somos falhos. Esse é o segredo, igreja. Não tem essa de que, não, eu fui para a igreja ontem, agora eu só vou buscar a Deus terça-feira ou domingo. E você fica sem se alimentar uma semana? Então, é a mesma coisa espiritualmente. A Bíblia diz que as coisas desse mundo não diferem das coisas do alto. Assim como você precisa se alimentar todos os dias, precisamos nutrir a nossa vida espiritual todos os dias. E como é que eu faço isso, irmão Nivaldo? Você tem que buscar na fonte. Quem é a fonte? É a palavra de Deus. É Jesus Cristo. Aonde você estiver, se você for sincero e você clamar, Deus te escuta. Na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, é preciso ter um contato com Deus a todos os momentos. Esse é o segredo, irmãos. Por isso tem muitas pessoas ficando para trás, porque não aprendem isso. E se não aprender, fica mesmo. Tem que aprender a estar nutrido espiritualmente. Porque, igreja, se nós nos deixarmos levar pelo nosso eu interior, pela nossa carne, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser presbítero, pode ser o que for. Se deixar se levar pelo seu eu, pela nossa carne, pela vontade da nossa carne, amanhã estamos lá fora, estamos no mundo. Está entendendo? Porque vem os sentimentos, os pensamentos ruins, vêm. Mas cabe a nós reprimir, repreender e não aceitar e nos aproximar de Jesus Cristo. Essa é a arma. Não tem essa de fraco ou forte, não. Se nós buscarmos a Deus, nós vamos encontrá-lo. É eu, é você, qualquer um. Não tem. Deus não faz acepção de pessoas. Mas olha o perigo, igreja, se nós negligenciarmos, se nós não dermos importância às coisas de Deus, se não colocarmos em prática na nossa vida, olha o perigo aqui, igreja, ó. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Forem outra vez envolvidos nelas e vencidos. O que é isso? Nelas. Se a gente deixar ser envolvido pelas maldades do nosso coração, pelas concupiscências do mundo,
e formos vencidos, sabe o que acontece, igreja? Se a gente olhar, a realidade é essa, se a gente olhar para trás, se a gente voltar para o mundo, nosso estado lá fora volta pior do que o que era. É verdade. Está aqui, está escrito isso aqui, eu vou ler para você entender, ó. Bendito é o nome do Senhor. Forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o seu último estado pior do que o primeiro. Agora escute o 21, igreja, ó. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. É melhor não ter conhecido do que conhecer e desprezar e jogar fora, igreja. Porque o nosso adversário, ele vem com mais força, sabia disso? Quando a pessoa desvia, o diabo ele vem agora com mais, ele investe pesado, porque ele sabe que você já conhece a palavra. Então ele vai fazer de tudo para você não voltar. É mais difícil. A Bíblia diz que quando uma pessoa ela vem para a igreja, os espíritos malignos eles vão embora. Aquela pessoa é lavada com o sangue de Cristo, em outras palavras, com o Espírito Santo. Mas se essa pessoa desvia, aquele espírito mau que estava com ela, com aquela pessoa, ele volta, só que ele não volta mais só, ele volta com mais sede. E aí é mais difícil, igreja. Eu comentava isso com o pastor Legário ontem. Quando toda vez que a gente joga fora uma oportunidade que Deus nos dá, fica mais difícil voltar de novo. Porque agora tem que ser com mais força. Agora é mais luta, é mais dificuldade. E aí tem que ser mais entrega ainda. E aí é onde está o problema. Porque a pessoa saiu justamente por isso, pastor Legário. A pessoa desvia justamente por isso, por não se entregar a Deus, por não abrir o coração a Deus. E aí quando ela volta, se tiver a oportunidade de voltar, porque Deus dá, mas a pessoa despreza. Mas se voltar, agora ela tem que ter mais força ainda, tem que buscar com mais ênfase, com mais importância. E aí não está o problema, porque a pessoa não quer. Então fica mais difícil. Então, igreja, a palavra está recomendando o seguinte: porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o desviarem. Não olhe para trás, igreja. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Mesmo com dores, mesmo com lutas, mesmo com problemas, não desista. Não desista. E qual é o segredo para você não desistir? É você amar a Deus acima de tudo. É você fazer de Deus a coisa mais importante da sua vida. Desagrade a quem tiver que desagradar por causa da sua aliança com Deus. Não vale a pena. Não se iluda. Não vale a pena abrir mão de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que abre mão do Senhor, todos aqueles que desistem do Senhor, têm o seu nome escrito no chão. O que significa isso? Vai ser pisado pelo mundo. Vai ser humilhado. Igreja. Vai ser massacrado lá fora. O mundo não tem dó. Satanás não tem dó. Não tem misericórdia. A misericórdia vem de Deus. Amém, igreja? Então no versículo 22 diz assim, olha: deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio diz: o cão ao seu próprio vômito. Ou seja, quem já observou que o cachorro, né? Ele vomita e depois ele vem e come o próprio vômito. É assim a pessoa que desvia do Senhor. Imagine aí. É como se ela tivesse vomitado para fora tudo aquilo que não presta. Quando ela aceita Jesus, é isso que acontece. E depois ela se afasta dos caminhos do Senhor e vem, em outras palavras, come o próprio vômito. É duro, igreja. Ei, está difícil com Jesus, mas sem Ele é pior. Teve um momento na caminhada em que muitos já não andavam mais com Jesus. O discurso ficou pesado e muitos já não andavam mais com Ele. E Jesus virou para os discípulos e falou assim: vocês não querem ir também? Em outras palavras. E Pedro disse: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Ou seja, em outras palavras, Pedro está dizendo assim para o Senhor: Senhor, está difícil mesmo. Em outras palavras, realmente está difícil, está quase que insuportável, Senhor, a luta.
Mas para onde nós iremos? Se só Jesus tem palavras de vida eterna, para onde nós iremos? Está difícil com Jesus, imagine sem Ele, igreja. A luta está grande com Jesus e sem Ele no barco, para onde iremos? Cabe a nós, a Bíblia diz assim, olha, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço, irmãos. Não vai ser de mão beijada, aprenda isso. É tomado por esforço. E só os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, vai ter momentos que você vai ter que, sabe, vai ter que escolher entre agradar a Deus e ao mundo, entre agradar a Deus e os homens. Ele aconselha o que agrade ao Senhor, mesmo com lágrimas, mesmo com dores. Porque a Bíblia diz que aquele que chora enquanto semeia, ele voltará com alegria colhendo seus feixes, seus frutos. Então o que eu posso dizer para você é que vale a pena. Essa caminhada vale a pena. Há momentos difíceis? Nós vivemos num mundo mau, num mundo terrível, num mundo em que está cada dia pior. Então é natural em alguns momentos nos afligirmos, passarmos por luta. Mas a recomendação é continuar, não desista, não pare. Se você parar no meio da tempestade, você fica nela, na tempestade. Mas se você continuar, você sai dela. Vinha dois soldados, escuta isso aqui, uma parábola. Vinha um soldado, né, e um superior no jipe. E aí, igreja, lá na frente entraram numa tempestade e os carros começaram a encostar na pista BR, e a maioria dos carros encostando, chovendo forte, tempestade, e o subordinado disse assim: capitão, posso encostar o carro? Ele falou: não, continue. Mas está chovendo? Continue. E os carros encostando, e a chuva cada vez mais forte, a tempestade cada vez mais forte, e lá na frente o subordinado disse: Senhor, posso encostar o carro para passar? Porque todo mundo estava encostando. E a autoridade disse assim: não, continua. E lá na frente eles conseguiram sair da tempestade. Escuta isso aí. E aí o comandante disse: encosta o carro. Mas espera aí, na hora da chuva, o senhor não parou, e agora que passou a chuva, o senhor mandou encostar o carro? É porque a tempestade ela é localizada. Nós estamos agora aqui no Nordeste, nós estamos no período de chuvas de tempestade, que é o verão. Você observou que a chuva de verão ela não é em todo lugar, sim ou não? É em alguns lugares. E é rápido, é devastador, é ventos, né, relâmpagos, mas é uma chuva passageira. Se você parar no meio da tempestade, você fica na tempestade. Mas se você não parar, você sai dela. Está entendendo? Espiritualmente falando, o que Deus está dizendo para nós? Se você, por causa das lutas, você desistir, você vai ficar nas lutas, você vai ser derrotado pelas lutas. Mas se você não parar de servir a Deus, não parar de andar nos caminhos do Senhor, você vai sair dessa tempestade. Porque uma coisa eu digo para você, sem medo de errar, a vida, eu posso dar um exemplo aqui, a vida é como se fosse uma longa estrada. Escuta isso aqui, para nós ir para casa. A vida é como se fosse uma longa estrada. E eu lhe pergunto, quem já viajou muito sabe disso. Existe uma estrada só boa, sem buracos, sem defeitos? Não. Por mais boa que seja a estrada, mas você vai ter trechos nela em que vai ter buracos, vai ter curvas sinuantes, vai ter perigos, vai ter obstáculos, barreiras, sim ou não? Mas também tem trechos na estrada que são bons, são maravilhosos, que você dirige sem se preocupar, sim ou não? Assim é a vida. Na vida vai ter momentos de curvas que você não vai ver o que está lá na frente. Vai ter momentos de buraco, de barreiras, estradas ruins, você vai ter que ter mais atenção, você vai ter que dirigir com mais cuidado. Está entendendo? Assim é a vida. Ou seja, ao invés de desistirmos, ao invés de pararmos nos trechos ruins dessa estrada, vamos continuar, vamos prestar mais atenção, vamos estar atentos, vamos nos dedicar mais, para não cairmos num buraco, para não ficarmos pela estrada, pelo caminho.
Porque vai ter trechos também bons. A vida não é só feita de momentos ruins, não. Aprenda isso. Há fases ruins e há fases boas. Então, se você com lágrimas suportar, mesmo com lágrimas, suportar as fases ruins, a fase ruim, você vai chegar na fase boa. Em que você vai olhar para o lado e você vai rir da situação que você está enfrentando hoje. Sabia disso? Essa luta que você acha que é o seu fim, que você acha que não tem jeito, você vai rir lá na frente se você não desistir. Você vai contar, isso vai servir de exemplo para os seus filhos, para os seus netos. Não, meu filho, você está passando por isso, mas eu já passei. E eu confiei em Deus e não fui derrotado. No Salmo 22, por exemplo, fala sobre isso. Bendito é o nome do Senhor. No Salmo 22 diz assim, os nossos pais confiaram em Deus e não foram destruídos, em outras palavras. O segredo para você vencer, o segredo para você ser mais que vencedor, para você não ficar para trás, espiritualmente falando, é você confiar em Deus. Quando tudo estiver difícil na sua vida, confie em Deus. Aqui, igreja, Salmo 22, versículo 3 diz assim, versículo 4 diz assim, em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Você sabe qual é o segredo para você nunca sair da presença de Deus? Quem quer saber? Você sabe qual é o segredo para você nunca abrir mão de Deus? É você confiar em Deus nos momentos difíceis da sua vida. É você crer na promessa. É quando você olhar para os lados, quando Satanás disser assim para você, não tem jeito, você diz, não, Deus prometeu, Deus falou que eu vou sair dessa situação, eu vou sair. Igreja, para nós ir para casa, eu tenho 5 minutos ainda, escuta o que eu vou dizer aqui. Terça-feira eu completo 13 anos nessa caminhada, nos caminhos do Senhor, sem olhar para a direita nem para a esquerda. 13 anos, pela misericórdia de Deus, na dependência de Deus, em comunhão com Deus, 13 anos. Aleluia! Eu tenho autoridade para dizer isso que eu vou dizer agora. O segredo é você confiar em Deus, mesmo sem recursos, mesmo sem ver saída, confie em Deus. Você sabe por que muitos desviam, pastor Leandro? Porque na hora da dificuldade elas deixam de confiar em Deus. E aí tem medo. E o medo faz a gente tomar atitudes precipitadas. Aleluia! Deixam de confiar em Deus para confiar nos recursos dos homens, na força do seu braço. E não vai longe, igreja, não vai longe. Mas se você fizer que nem fez o povo de Israel no passado, eles confiaram em Deus e Deus os livrou. Esse é o segredo. E lá na palavra em que nós estávamos meditando, diz o seguinte: se nós deixarmos, em outras palavras, o velho eu renascer dentro de nós, provavelmente não estaremos aqui amanhã. Vamos nos perder espiritualmente. Não importa se você tem 10 anos de crente, 1 ano, não importa. O segredo é você nascer em Deus todos os dias. Viva hoje. Deus não. O que você fez ontem já não conta. E o que você vai fazer amanhã também não interessa, porque o amanhã não existe. O que conta hoje é o agora. E a recomendação, sabe o que é? É que venhamos refazer a nossa aliança com Deus, que venhamos estar perto de Deus. A Bíblia diz, sabe o que, igreja? A Bíblia diz que se o homem, em outras palavras, ele passar 20 anos fazendo o que é certo, na presença de Deus, fiel, no dia que ele errar, Deus não vai tomar ele, Deus não vai lembrar os 20 anos que ele passou fiel na presença de Deus. Sabia disso? A mesma coisa o ímpio, se ele passar 20 anos fazendo o que é errado, sem conhecer a Deus, no dia que ele se arrepender, Deus não vai levar em consideração os 20 anos que ele passou errado. Isso chama-se graça, se chama-se oportunidade. Então, não importa se você... Não importa o seu passado, não importa o que você fez ou deixou de fazer. O que importa é o que você está fazendo hoje. Também não adianta dizer eu vou fazer o melhor amanhã, porque o amanhã não existe. Agora, se hoje você voltar-se para o Senhor, se hoje você buscar o Senhor, se apegar com Ele, Ele vai cuidar de você, Ele vai te honrar. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra faz assim. Então feche seus olhos, curve sua cabeça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo.
A recomendação é continuarmos, é prosseguirmos, é aceitarmos ao Senhor, é viver na dependência de Deus, é nos alimentar todos os dias das coisas de Deus, da palavra, das coisas que vêm do alto. Esse é o segredo para não olharmos para trás, para não retrocedermos. Ninguém é autossuficiente, escute isso. Ninguém tem capacidade própria. Se não buscarmos em Deus os recursos, nós não vamos conseguir. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Você que crê, diga eu creio. Diga eu tomo posse. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, salve junto para o Senhor. Amém. Né? Irmão, eu estou